pessoal, boa noite. Eu me chamo Ivan, sou médico, tá? Eliane me chamou para conversar um pouquinho com vocês e vou me apresentar primeiro. Sou médico formado aqui pertinho na UFC, né? E já estou indo para o 10º ano de formatura e eu fiz residência de clínica, né? Fiz 3 anos de clínica, minha paixão é a medicina inteira, completa. Quis escolher uma ou outra coisa que eu gostasse mais, mas acabei ficando como clínico, né? E aí, eu também participo da comunidade Shalom. Vocês conhecem o Shalom aqui? Vocês conhecem o Shalom? É uma comunidade católica. Também na mesma época que eu entrei na faculdade de medicina, né? Sou casado, minha esposa e eu temos 2 filhos já para ir para o 3º, que vai nascer agora em dezembro, tá certo? Então peço que vocês também rezem pela minha filha, a Maria, tá bom? E eu vim com alegria aqui falar com vocês, e desde já, eu estava até sentado aqui, achando graça um pouquinho, que eu vou decepcionar um pouquinho vocês aqui, tá certo? Preste atenção aqui em mim. Eu não botei um slide sobre Novembro Azul na minha apresentação. Para alívio das mulheres, né? As mulheres vão dizer, ah, que bom, né? Não vai falar de novo. Vou falar sim, mas vocês vão entender que para eu falar de Novembro Azul, de prevenção de câncer de próstata, prevenção de câncer de mama, que foi o Outubro Rosa, né? Para eu falar sobre o que quer que seja de prevenção, eu preciso primeiro mostrar isso aqui para vocês que eu trouxe para, tá bom? Para hoje. E também prometo não tomar muito tempo de vocês, por isso que eu peço que vocês prestem bastante atenção, que vai ser rápido. No final, eu posso abrir um tempo para vocês fazerem perguntas, tenho certeza que vocês vão ficar interessados em uma ou outra coisa e vão querer tirar dúvidas, tá certo? Combinado assim? Então vamos lá, o nosso tema de hoje, gente, é prevenção para valer, prevenção de doenças para valer, né? A gente tem um costume de tratar doenças, né? Estou doente, vou para o médico e busco uma cura. Tomo um remédio, vou na farmácia, tem toda a esquina agora, né? Para ficar curado. Mas a gente tem pouco hábito de prevenir, não é verdade? Vocês concordam com isso? Às vezes, prevenção é um pouco mais difícil, porque, quem disse que eu vou ficar doente? Primeira coisa que a gente diz, né? Primeiro a gente acha que nunca vai adoecer, né? Depois dos 30 anos é que as coisas começam a acontecer. Mas a gente precisa de prevenção. E aí eu faço logo uma pergunta para você. Luiz, passa aí, Luiz. E aí vocês vão me responder, tá? Vocês vão participar, tá? Só eu não vou falar, não. Quem é responsável pela saúde de vocês? Eu. Como é teu nome? Luísa. Quem é responsável pela sua saúde? Eu. Liliane já respondeu, você é? Sou eu. Alguém não concorda com isso aqui? Alguém discorda disso aqui? Passei lá. Não é o SUS, não? Não. Tem certeza? Não é o SUS, não. São vocês. É cada um de nós. Vai. Não é o SUS, gente. Vocês acertaram, certo? Então vamos para a próxima. É você, tá? A gente precisa entender que precisa haver uma mudança de paradigma. Assim como a gente nasce, é alimentado pelos nossos pais, que eles nos sustentam por alguns anos. Depois a gente sai de casa, outros ficam eternamente, né? Mas alguns saem de casa e vão constituir sua família e precisam se virar. A gente precisa entender que tudo que a gente faz depende de nós mesmos. Se a gente espera por outra coisa, nada acontece. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Se a gente não tiver essa consciência, o que eu vou dizer em seguida não vai funcionar. Tá certo? Não vai funcionar. Eu sou responsável pela minha saúde. Assim como você é responsável por pagar suas contas, né? Pagar as contas da sua casa. Eu sou responsável pela minha saúde. Eu sou responsável por chegar em casa e mostrar para minha esposa, e ela também está aqui, vamos juntar o nosso dinheiro, vamos pagar nossas contas, vamos alimentar nossos filhos. Então cada um é responsável por si e nós nos ajudamos. Não é isso? Por isso que eu estou aqui. Senão, não estaria aqui. Para ajudar vocês também e também ser ajudado por vocês. Tá certo? E aí eu faço uma segunda pergunta que vocês também vão me responder. Em termos de saúde, o que é que vocês querem? Eu quero ter saúde. Tá, mas o que é ter saúde? Bora, gente, bora participar. Teu nome? É tu mesmo, vai. Quem quer participar? O que é que eu quero ter saúde? É não adoecer? É não ter câncer? Pode dizer, gente.
Bons hábitos. Praticar esporte, uma boa alimentação. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Se prevenir. Então é não ter doenças, ter hábitos saudáveis. O que mais? Acordar com disposição pode ser também? Também. É uma boa essa, né? Ter disposição para trabalhar, para estudar, para produzir, né? Estar feliz também, né? Hoje em dia a depressão é um problema grave, né? Estar bem, realizado, não é isso? Se sentir bem, disposto, com alegria, apesar dos problemas da vida, né? Isso é saúde também, né? E aí eu pergunto para vocês, eu vou dar duas opções para vocês, tá? Vocês vão escolher. Vocês querem essa opção aqui de chegar aos 50 anos tomando essa quantidade de remédios? Alguém quer, pelo amor de Deus? Pois é, gente. E essa opção aqui? 80 anos com disposição para viver? Todo mundo quer, né? Aí eu partilho um pouquinho com vocês o que me fez estudar um pouco mais sobre o assunto de prevenção. Na faculdade de medicina a gente acredita em se quiser pouquíssimo sobre prevenção. A gente aprende muito sobre tratamento, sobre identificar doenças, identificar quando é que está doente, sintomas, né? Pedir os exames tal. Só que na minha trajetória, eu tive um problema de saúde, eu tive depressão, eu tive uma estafa, um cansaço terrível, eu não conseguia trabalhar, certo? E aí eu comecei a usar antidepressivos e precisava trabalhar e produzir mesmo assim, não podia parar, tinha que sustentar minha família, eu casei cedo, tive filho cedo, né? Então eu precisei trabalhar. E aí eu me coloquei com aquela questão, o que eu posso fazer então? Comecei a usar um antidepressivo, me mediquei, né? Pesava 12 quilos a mais, né? E aí, mas eu não tinha disposição nem para ficar de pé. De repente algum de você pode se identificar com algum sintoma que eu posso estar dizendo, né? Ficar de pé para mim no trabalho, no hospital, era difícil. Eu ficava encontrando uma coluna para me encostar, uma cadeira para me sentar, certo? E eu comecei a me incomodar com aquilo. Meu Deus, eu estou aqui tentando ajudar as pessoas no hospital universitário, né? Dando plantão, me sacrificando para ajudar os outros, mas eu não estou conseguindo. Eu não sei a quem recorrer, eu não consigo ter saúde, eu não consigo ter disposição. Alguém já se sentiu assim alguma vez? Perguntei, pode? Fiquem à vontade, gente. Pois é. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar esse assunto. Comecei a ir atrás de saber o que é que eu posso fazer para melhorar. Comecei a ir atrás, né? E eu fui percebendo isso. O que é que eu podia fazer para conquistar minha saúde de volta? Comecei a estudar o assunto e comecei a perceber que os meus hábitos, como você falou, estavam todos errados. Todos os meus hábitos do meu dia, eu começava e terminava o meu dia com todos os meus hábitos errados. E aí eu não tinha como. Eu ia cair em depressão mesmo, eu tinha que ter estafa, porque tudo que a gente dá para o nosso organismo, ele transforma aquilo ou em saúde ou em doença. Tá certo? Pode passar. Então, se você dá um McDonald's pro seu estômago, pro seu corpo, ele vai pegar aquelas moléculas que tem naquele sanduíche, né? E vai transformar, vai fazer o que ele pode com aquilo ali. Se você der um bolo maravilhoso ali de chocolate, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar aquilo ali, vai usar aquilo ali que ele tem para renovar as suas células, os hormônios que você produz, tá certo? Se você dá coisa ruim, como é que a gente faz quando a gente dá uma semente ruim, o que é que cresce? Árvore ruim, né? Então, boa parte do nosso problema está aqui. Vai, faça. A obesidade. Vocês sabiam que a obesidade é o maior problema do mundo hoje? Vocês sabiam? E a maior parte das pessoas não sabem que tem esse problema. Não sabem que tem esse problema, né? E hoje às vezes é até difícil você dizer, porque as pessoas dizem que não, tem que ser assim mesmo, tem que aceitar a pessoa como ela é. Não tem problema, a questão é você ser de uma forma. A outra questão é se você quer ter saúde, né? Cada um tem sua dificuldade de emagrecer, enfim, né? Mas é fato científico que a obesidade é o maior problema de saúde do mundo e é fator de risco individual para todos os tipos de câncer
para doenças cardiovasculares. Passei. Então, se a gente quiser falar de câncer de mama, tem que falar disso aqui. Vocês sabiam disso? Se a gente quiser falar de câncer de próstata, tem que falar disso aqui. Porque se a minha alimentação está ruim, eu vou me dar de presente um câncer lá na frente. Infelizmente é assim. Tá certo? Pode passar. Então o grande vilão da humanidade hoje, ó. Açúcar. O que é isso aqui? Açúcar. Olha. É sal. Não é sal, é açúcar. Foi a melhor figura que eu encontrei, tá? Então, não é mais... Aliás, interessante isso que ele falou. Todo mundo se afasta do sal, né? Não pode botar sal, não pode... Mas ninguém se afasta do açúcar. Sabe por quê? Porque o açúcar é maravilhoso. Ele dá uma sensação gostosíssima. Vocês sabiam que o mecanismo de ação do açúcar é parecido com o das drogas? Cocaína. É viciante. Os índios, quando eles receberam, lá no descobrimento do Brasil, quando eles receberam açúcar, que não existia antes, e eles colocaram na boca, eles ficaram, o que é isso eu quero? Eles não conheciam açúcar. Eu quero mais. Por isso que antigamente, o comércio de açúcar, quando começou a surgir no mundo, lá em 1500 e tanto, bombou. E aí o Brasil ganhou muito dinheiro com isso. As Antilhas holandesas aqui também, na América Central. Que a cana de açúcar, quando eles conseguiram extrair o açúcar da cana, eles tiveram contato, é uma droga. Funciona como uma droga. E vicia a gente como uma droga. Por isso que todo dia, eu não vou deixar de comer açúcar nem a pau. Por quê? Porque vocês estamos viciados. Entendeu? É verdade. E o que é que acontece? A indústria alimentícia, vou dizer coisas aqui bem proibidas, tá? A indústria alimentícia não quer que você saiba disso, certo? Porque ela quer que você consuma o que ela te produz, né? Mas nós somos pessoas mais inteligentes e instruídas. Nós vamos moderar o consumo de açúcar. Ninguém vai viver sem o açúcar, também não é assim, certo? Mas a gente precisa moderar. E outra coisa, principalmente, o açúcar normal da comida você pode comer de uma batata doce, por exemplo. O problema do açúcar é o açúcar adicionado. Quando você adiciona o açúcar, certo? Por exemplo, 2 xícaras, estava conversando sobre café aqui, né? Contigo? 2 xícaras de café com açúcar equivale a uma porção de pudim de leite condensado, em termos de caloria. Aí você está tomando 4, 5, 6 xícaras de café por dia e não sabe que está comendo 2, 3 pedaços de pudim. Ou seja, era melhor comer o pudim, né? Pelo menos dá mais satisfação, né, não? Entendeu? Então a gente tem que ir com calma, certo? Por quê? Porque o açúcar, ele gera um estado inflamatório no nosso organismo, que, se alimentado por muito tempo, começa a trazer problema arterial, coronariano, infarto no futuro, todos os tipos de câncer, AVC, certo? Então, a ideia inicial é jogar uma informação para vocês, mas também dizer, não é ficar sem, mas é reduzir, moderar, tá bom? Vamos lá. O que é que a gente faz? Acorda, come. Passa o dia sentado no poltrona ou então trabalhando aqui, né? Pode ser também, né? Se a gente não se mexe muito, acaba que você não faz exercício, dorme de bucho cheio e reclama depois porque o peso está aumentado, né? Essa é a nossa vida, é a vida de muita gente, né, gente? Vai, pode passar. E aí tem esse provérbio japonês que eu botei até no Instagram, trouxe aqui para vocês também. 80% do que você come sustenta você, os outros 20% o seu médico. O que é que isso quer dizer? A gente tem que comer um pouco menos do que a gente está acostumado. Ao invés de sair de bucho cheio, reduzir um pouquinho. Né? Isso já é um passo positivo. Né? Porque se você come tudo e toda a vida sai explodindo, você vai alimentar o seu médico, não você, entendeu? É tudo na vida. Tudo na vida acaba se tornando, em excesso, se torna veneno, né? Então a gente tem que aprender a se fortalecer, tomar decisões para o nosso bem. Isso aqui é para o nosso bem, certo? Então, coma 80% do que você comeria, não coma tudo não. Se você sentiu que ainda entraria alguma coisa, eu vou parar aqui por aqui. 20% é de gula. Já é um passo.
Certo? Vai. Então vamos para a dica número 1. Eu trouxe 6 dicas que vocês vão decorar. Exercitar a mente, que é importante também para a saúde, tá certo? Depois posso passar aí alguma coisa aí pra... Tem no meu Instagram, depois vocês vão me seguir no Instagram. Dica número 1. Aí a foto não ficou boa, mas isso aqui é um prato. Assim, ó, certo? Então o que eu acabei de falar pra vocês. É um prato reduzido de tamanho. Deu pra ver melhor agora, né? Pronto. Tá vendo aí? Mais ou menos isso daí. Reduz o tamanho do seu prato. Tem gente que come, que vai comer e bota um pratinho menor, né? Tem outros que reclamam. Então, pode ir. Comer consciente, comer melhor. Não importa tanto a quantidade do que você come, mas a qualidade. Pode passar. A qualidade. Pode ir. Comida de verdade. Certo? Pode passar. Ou seja, o que é comida de verdade? Se você pega uma comida, coloca dentro de uma lata com um rumo de conservante, já não é mais comida de verdade. Se você entrega um rótulo e pede para o seu filho ou para uma criança de 7 anos, leia aqui, tem alguma palavra que ela não consegue ler, já é problema. Já mostra que tem coisa a mais naquela comida. Os preparados, os prontos, eles todos são feitos para ficar uma comida extremamente, explosivamente saborosa e destrutivamente destrutiva para você. É mais fácil você pegar uma lasanha de micro-ondas, em 5 minutos você tem uma lasanha preparadíssima para você comer, né? Mas abramos nossa mente. Será que não há problema nisso, hein? É tão fácil assim, será que não vai me dar problema? Só pode ter coisa ruim ali dentro, né? Porque se em 5 minutos uma lasanha que você faria em 2 horas está pronta em 5 minutos, não pode ser coisa boa, né? E também dê prioridade a alimentos in natura e orgânicos. Também conversei com a Liliane dizendo, né? Ao invés de você tomar um suco com açúcar, se você está habituado, coma a fruta. É muito mais saudável, porque a fruta ela preserva as fibras. E com as fibras você não faz um pico de insulina e acaba diminuindo o efeito daquele açúcar. Certo? Então, o açúcar das frutas, ele é um açúcar melhor. Né? É um açúcar melhor, tá? Procura, de preferência, produtos orgânicos. Qual é a questão dos produtos orgânicos? Eles são um pouco caros ainda hoje, né? E são difíceis de achar, né? Só que quanto mais a gente consumir, mais vão surgir e mais barato vai ficar. Vocês entendem de mercado, vocês estão em uma empresa, quanto mais consumo vai tendo concorrência e o preço vai ter que reduzir. Então, comece comprando uma outra coisa orgânica. Por que orgânico? Porque ele é livre de componentes químicos na produção, certo? Esses componentes químicos, eles também podem ser cancerígenos. Eles atuam nas nossas células germinativas, dão infertilidade, certo? Alteram o status hormonal do nosso organismo, certo? Então, se a gente come frutas, verduras e legumes sem agrotóxicos, a gente vai estar se livrando de mais um problema. Então, a dica número 1 qual é? Coma melhor. Resumo em coma melhor. Certo? Coma melhor. Eles não é um prato consciente. Coma melhor é a segunda. Não, ainda é a dica 1. Isso tudo é uma coisa só. Tá certo? Ainda vamos para a dica 2. A dica número 1, para não ficar dúvidas, é coma melhor. Como comer melhor? Reduzindo a quantidade, melhorando a qualidade, reduzindo a exposição a agrotóxicos, tá certo? Ok? Vai. A 2, dica número 2, pode ir. Beba muita água. Eu nem tenho medo de dizer, beba muita água, porque se eu disser para você beber muita água, você ainda vai beber pouco. Certo? Então beba muita água, muita água, muita água. Detalhe, pode passar. 60% a 65% do nosso organismo é de água, gente. Vocês sabiam disso? É muita coisa. 60% a 65% é de água. Então, se a gente não bebe água, a água não vai vir de canto nenhum. Certo? Outra coisa, gente, importante. Antes eu esperava ter sede para beber água. Esperava. Talvez muitos de vocês ainda esperem, né?
Só que a sede é o último sintoma da desidratação. Antes vem o mau humor, a indisposição, o cansaço, a falta de clareza mental, você não consegue raciocinar direito. Porque todas as reações do seu organismo dependem de água. Aí por último lugar vem a sede, aí você vai e bebe água. Aí bebe só um pouquinho. Aí passa o dia mal-humorado porque não bebeu água o suficiente, tá certo? Então beber água bastante, certo? Beber água bastante, até se manter bem hidratado, até o xixi ficar bem clarinho, certo? Vai. Aquela questão dos idosos, né? Que passam mal, que ficam... Os idosos têm uma sensibilidade muito maior à desidratação porque eles perdem o controle na pele. Eles perdem mais água pela pele também, né? A gente transpira, né? Perde pelo suor, aqui é muito quente. Então, aí que a gente precisa beber mais água mesmo, tá certo? Dentro da dica 2, tem essa subdica, leve sempre sua garrafinha com você. Alguém aqui tá com garrafinha? Tô vendo ninguém. A minha são é porque as bolsas ficam guardadas. Aí, uma pessoa. Muito bem, muito bem. Então, gente, leve sempre sua garrafinha com você, certo? Tá sempre alimentando sua água, sua garrafinha, tá bom? Bebendo. Pode beber à vontade, que é importante beber, tá? Dica número 3. Vamos lá. Peraí, qual é a primeira? A segunda? Terceira. Pratique exercícios físicos. Certo? Pode passar. Gente, olha, é o seguinte, o exercício físico, ele é realmente importante, certo? E todos nós precisamos dele. Todos nós precisamos dele. Ele beneficia todo tipo de doença e é remédio para todo tipo de doença. E aí uma coisa que eu gosto de dizer também, comece hoje, antes que alguma doença te impeça de fazer de verdade. Certo? O exercício, que foi uma das coisas que eu aprendi quando eu estava com depressão, foi que eu precisava mexer o nosso corpo. Imagina que o homem antigamente, ele precisava caçar a própria comida para comer, senão ele não comia, ele não se alimentava, certo? Então todos os dias ele estava lutando para caçar animais, percorrendo quilômetros a pé. E nós hoje temos muitas facilidades, né? O controle remoto, o elevador, nós não subimos mais de escada. Hoje no prédio que eu estou morando, graças a Deus o elevador quebra várias vezes, então preciso subir. E aí você vai fazendo isso. Isso é muito importante, gente. O irmão está falando ali que como ele trabalha lá em cima, viu, irmão? Eu estou dizendo que você está falando, como você se trabalha lá em cima, você sobe e desce a escada muitas vezes. Ele está dizendo que isso já é exercício. Pois é, você é um privilegiado. Bicicleta também. Bicicleta tem até também um meme engraçado mostrando que quem anda de bicicleta também não alimenta, não sustenta médico, não vai à farmácia, porque não fica doente. Por isso que bicicleta, as indústrias não gostam, as indústrias farmacêuticas não gostam de bicicleta, né? Porque elas promovem saúde. Gente, se mexer, tá certo? É importante se mexer, é importante fazer um exercício, suar, aumentar a frequência cardíaca. Claro que sempre sob orientação, né? Pelo menos no início, vá a um médico, um educador físico que te mostre gradualmente como aumentar a intensidade dos exercícios. Não é todo tipo de exercício que funciona. Se você caminha, é bom porque você mexe seu corpo, mas isso poderá ser insuficiente. Para algumas pessoas tem que se mexer mesmo, correr, às vezes andar de bicicleta, às vezes esteira. A musculação é muito importante, tá? Ajuda em perder peso, ajuda realmente a emagrecimento, tá certo? E a combater doenças. Tem inúmeras pesquisas científicas mostrando isso, tá certo? Então eu insisto bastante nessa dica 3, tá bom? Pratique exercícios físicos e comece hoje. 4. Qual é a 4? Qual é, jovem? Durma bem. Durma bem. Como dormir bem? Esse assunto que eu gosto muito. Todo mundo gosta de dormir, né? Mas, gente, olha, quanto mais eu estudo sobre o sono, mais eu vejo a importância dele. Como é importante a gente voltar nosso cuidado para o nosso sono. Né? Vamos lá, é importante vocês prestarem atenção aqui, tá certo? Importante. Primeiro, a quantidade de sono tem que ser 7 horas e meia a 9 horas e meia, não mais nem menos. Raramente uma pessoa
tenha uma alteração genética que se satisfaça com menos do que isso. Raramente. A maioria das pessoas precisa de pelo menos 7 horas e meia. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, sonos mal dormidos é fator de risco para câncer isolado. Se você dorme uma noite mal dormida, acho que eu botei isso, deixa eu ver. Presta atenção, olha esse dado aqui. Uma noite mal dormida, sabe com quantas noites bem dormidas você recupera? 5. Se você dormiu uma noite mal dormida, você precisa de 5 noites bem dormidas para recuperar aquela noite mal dormida. Por isso, gente, que sono mal dormido hoje é também uma das maiores causas de depressão. É uma das maiores causas de insatisfação no trabalho. Porque a gente está aqui todo dia no seu trabalho, eu estou lá no meu hospital, vocês estão aqui. Se você não está dormindo bem, você não vai trabalhar bem. E você vai se irritar com todo mundo, vai ter mau humor, vai brigar com o patrão. Todo mundo, porque é normal isso. O seu organismo, o que acontece com o sono? O sono, ele é um resetador do cérebro. Ele desintoxica o seu cérebro. Ele limpa, faz uma limpeza do cérebro. Certo? Se você não dorme, tem que entrar naquele sono profundo, que tem sonho. Tem que ter... o ciclo do sono é dividido em 4, outros dizem 5 fases. Você tem que fazer esse ciclo 4 vezes por noite, ou seja, sonhar. Você vê, às vezes se lembra que sonhou 2, 3 sonhos por noite, né? A gente não vai lembrar de todos, mas a gente tem que ter 4 a 5 sonhos por noite. Não precisa vocês lembrarem dele, tá? Não é importante que lembre, mas é importante que tenha. Então se você... alguém aqui não tem sonhos? Pois é, precisa rever a qualidade do sono, certo? Tem que ter. Certo? Tem que ter sonho. Engraçado, eu passei muito tempo sem ter sonhos, aí passou um dia e comecei a ter sonhos seguidos. Então vai. Pois é. Se for muito pesadelo, também é um mau sinal. Tem que ser algo, né, intermediário, né? Entendeu? Por quê? Então não, né? Não era nem sonho. Tem que ser sonho, gente. A cara do bebê lá no início, cadê a cara do bebê? Né? Tem que dormir, ó. Uma coisa importante aqui que eu botei esse homem aqui, ó. Eu botei isso aqui, passa lá. Passa. Gente, algumas informações mais importantes sobre isso, que eu gosto muito desse assunto. O seu quarto é escuro? Quando você vai dormir? Quem dorme com o quarto completamente escuro aqui, levanta a mão. Quem dorme com um quarto com alguma coisa acesa? Muito bem, gente. Eu quero saber se é breu mesmo o quarto de vocês, quem levantou a mão. É breu mesmo? E você abre o olho e você não sabe onde está? Não. Ah, então não é tão breu assim, né? Gente, tem que ser escuríssimo. Por quê? Eu vou explicar para vocês. A nossa visão, ela entende a luz. Essa luz aqui, inclusive. Como um estimulador do hormônio do estresse. Tá? E a escuridão, ela inibe esse hormônio. Isso faz subir o hormônio do sono, que é o hormônio da melatonina. Se a gente não apagar as luzes, a melatonina não vai subir, o cortisol não vai descer, a gente vai ficar ansioso, estressado e não vai dormir direito. Para vocês terem uma ideia, até a luz indicativa do celular ou da TV a cabo ou da televisão, que fica aquela luzinha amarela, laranja, pode interferir no seu sono. Então tem que sair botando os adesivos, ó, apagando as luzes. Eu só consigo dormir com a medicação. Então faz tempo que eu estou sem medicação, porque eu fui atrás do médico, 3 vezes esperei a consulta e o andar voltando falando no posto de saúde. E eu estou sem medicação, então faz muito tempo que eu não estou dormindo. Pois é, vamos começar a seguir essas dicas aqui. Muitos pacientes meus que usam medicação, quando começam a entender que existe a necessidade de ter higiene do sono, a gente começa a desmamar o remédio. Certo? A gente tem que entender como o nosso corpo funciona. Não adianta dar remédio só. Entendeu? O remédio, ele resolve um problema ali. Você pode até tomar um remédio uma vez ou outra quando você... né? Mas o ideal é que você repita isso aqui todos os dias. Ó. Aquela primeira slide que eu mostrei para vocês. Eu sou responsável pela minha saúde. Você é responsável pela sua saúde. Então, se a gente entende isso e passa a usar essas coisas em nosso favor, a gente vai ter saúde, vai dormir bem. Então tem que dormir com um quarto completamente escuro. Acaba com essa historinha de luzinha escura, vai dormir.
Apaga tudo. Bota os adesivos onde tiver luzinha de posição, aquelas luzinhas de ar-condicionado, de ventilador, enfim. Tudo que tiver, desliga. Bota um adesivozinho para parar, né? E você pode até botar o protetor auricular, mas a sua pele também capta a luz, certo? Então não é suficiente você botar um protetor auricular, não, ocular, certo? Uma dica legal, o sol se pôs por um motivo, porque daqui a pouco nós vamos dormir. Então, começa a diminuir as luzes da sua casa também, quando o sol se põe. Respeite o ciclo da natureza, certo? Então, principalmente para quem tem criança em casa. Quem tem criança em casa aqui? Tem dificuldade para dormir as crianças? Pronto, chega em casa, conversa com a sua mulher e começa a dizer, vamos começar a reduzir as luzes quando a gente chegar à noite. Bota uma luzinha no canto só, amarelinha. Passa por remédio para ir dormir, eu escutava não. Pois é, começa a fazer essas mudanças aqui, ó. Todo mundo tem que entrar com essa intenção em casa. Começa a apagar as luzes. Às vezes você está indo no caminho certo, mas você vai, acende a luz da cozinha, acabou todo o processo. Tem que começar tudo de novo. Nosso organismo é chato, gente. É chato. A gente tem que insistir nisso, tá certo? Então, chegou em casa, não acende todas as luzes. Acende só um abajurzinho amarelinho, entendeu? O seu organismo já vai entendendo. A frequência de luz que entra na tua visão já é uma luz favorável à liberação do hormônio do sono. Interfere o tipo de luz, se ela é Interfere azul, se ela esse tipo se de... ela é branca, se ela é exatamente. Sua casa não é um apague menos. Entendeu? A sua casa é um lugar onde você vai para descansar, né? Conversar com os seus familiares, ter momentos de alegria, de prazer. Não é para você estar ali com o mesmo nível de estresse do seu trabalho. Então a iluminação de casa não pode ser a mesma do seu trabalho, não pode ser a mesma de uma farmácia que ela é toda iluminada, entendeu? Tem que ter uma iluminação mais leve para você relaxar, entendeu? Isso vai, com certeza. E é por isso, volta lá, e é por isso que a iluminação de um lugar de trabalho tem que ser assim. Porque ficar atento. Exatamente, estimula ao trabalho, certo? Evite aparelhos eletrônicos à noite, é um problema de todos nós também. A gente acha que relaxar é ficar no celular. Larga o celular para longe do seu quarto, chega em casa, bota o celular longe. Chegou a hora de conviver com os meus familiares, de fazer uma refeição com eles, de tomar um banho devagar, sem estresse e vou dormir. Larga o celular, bota o celular todo dia, dá um horário de trabalho para ele também. E se você precisar trabalhar à noite, use o óculos apropriado, passa aí, que é o óculos de proteção de bloqueio de luz azul. Tá? Essa é uma dica para quem não pode ficar sem trabalhar. Por exemplo, eu não dou mais plantão noturno, mas se eu estivesse dando plantão, eu usaria isso daqui também. Um dos motivos da minha depressão foi porque eu dava muito plantão noturno. Pra vocês terem uma ideia. Eu dava muito plantão noturno e eu não conseguia recuperar. E aí o cansaço foi se acumulando. Estourou com uma estafa terrível. Então é muito importante isso. Trabalha muito tempo no computador, porque o LED do computador... Olha, esse meu óculos aqui, ele tem uma proteção para luz de computador. Você pode também fazer, se você precisar. Ou compra um bicho desse horroroso. Fazer um mais fashion laranja. Tem, todo né? jeito. Entendi. Tem. E aquela pessoa que... Aí ninguém vai achar mais estranho, porque o pessoal já está sabendo. O vigilante que trabalha à noite, que passa... Esse cara aí vai dar depressão pra frente. É um capítulo à parte, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Por exemplo, quem dá plantão noturno pode usar um óculos desse e na hora que vai se deitar, no momento do repouso, ele consegue dormir bem. Aí tem que criar outras rotinas. Vai bloqueando. Exatamente. Durante o dia ele vai ter que fechar o quarto dele, tentar dormir, repousar e descansar. Se aquilo for uma rotina para ele, dá para adaptar. Mas não é fácil, realmente. Não é fácil. Já não é fácil normal, imagina para quem trabalha hoje. Vai. Então, outra coisa, ao acordar, olhe para o céu, não para o céu. Certo? Entenderam? A gente tem mania de acordar e sair olhando aqui, né? Ao acordar, gente, se levanta ao primeiro sinal do despertador, abre a janela do quarto e olha para o céu. A frequência de luz azul era um excelente estimulante para liberar o cortisol e você perder o sono e ficar disposto. Certo? Olha que dica boa, né? Essa? Certo? Claro que isso pode não ser o suficiente para algumas pessoas, mas se você faz isso, mais aquilo e aquilo outro, o somatório dessas coisas vai te dar um efeito positivo. Certo? Então, é uma das coisas que eu sugiro para quem tem muita indisposição de manhã. Primeiro é dormir a quantidade necessária, dormir no escuro e ao acordar, se levantar,
olhar para o, né? Olhar um pouco para o céu, não é para o sol, que vão queimar a retina de vocês, vão botar culpa em mim. É para o céu azul por um tempo, para ativar o cortisol e a melatonina, que é o hormônio do sono, vai desaparecer. E depois você vai tomar um banho gelado. Certo? Que é o banho gelado também desperta você. Tá certo? Legal isso, né? Vai lá. Dica número 4, então, foi o quê? Durma bem. Dica número 5. O que é essa dica número 5? Nossa. Será que são Essa aí tá difícil, né? Não use droga, mas não é essa droga que vocês estão pensando, não. São as drogas que a gente usa todos os dias, olha aí. É o momento da polêmica, né? Gente, infelizmente, a vida moderna nos trouxe muitos benefícios, mas também tem alguns efeitos colaterais, tá? Vou explicar. Evite os tóxicos, é a dica número 5. É difícil, eu sei, mas todos esses produtos químicos, eles trazem substâncias que alteram a nossa estrutura hormonal e podem ser cancerígenas, infelizmente, gente, infelizmente. Eu não posso dizer outra coisa porque eu tenho a obrigação como médico de dizer a verdade para vocês. Eu poderia muito bem chegar aqui para você e dizer, tudo bem, gente, pode usar tudo, não tem problema nenhum, mas não é isso, tá? Por exemplo, todos os shampoos e cosméticos, ele tem alguns produtos que fazem esse tipo de alteração no nosso organismo. Existem no mercado, já começando a surgir, produtos mais naturais, que não interferem na nossa estrutura hormonal, que não são cancerígenos, mas ainda são produtos caros. Mas é aquela mesma coisa que eu falei sobre o orgânico. À medida em que a conscientização disso for aumentando e a gente começar a comprar uma ou outra coisa, vai ter mais opções, a concorrência vai chegar e vai baixar os preços. As grandes indústrias estão começando a lançar produtos naturais. Na dica, na dúvida, Teflon, gente, é terrível o Teflon. Infelizmente, é tão bom não grudar, né? Mas esse produto que eles botam na panela, para não grudar, ele altera a nossa estrutura hormonal, pode aumentar a infertilidade, certo? Diminui o hormônio masculino. E também o produto que tem dentro da pipoca, que deixa bem mole, né? Aquela quando a gente compra uma pizza, não vem na caixa da pizza, na parte para deslizar, aquele produto deslizante, ele também é o PFOA, que é o perfluoro. Ele é exatamente isso, ele diminui a testosterona, é o PFOA o nome dele. Ele diminui a testosterona, ele pode ser cancerígeno, altera a nossa situação hormonal, certo? Então assim, eu ainda tenho um Teflon lá em casa, mas no momento que ela riscar eu não vou mais usar, porque eu também tenho aço inox. Então dá prioridade ao aço inox, panela de vidro, panela de cerâmica, certo? Quem tem aço inox pode ficar só com aço inox, né? Que são comuns no mercado, é mais tranquilo, né? Evitar o Teflon, tá? Claro, as mudanças a gente vai fazendo aos poucos, não precisa ninguém se desesperar. Na medida em que você for se conscientizando da necessidade de mudar, você vai mudando uma ou outra coisa. Os próprios cosméticos, batons, pós, todos eles têm produtos que atingem a nossa saúde, certo? Vamos em frente. Aí, na dúvida, leia o rótulo, tá? Leia o rótulo. Eu não tenho como dizer para vocês todas as substâncias que são tóxicas, claro, não é o objetivo daqui, mas a ciência também está descobrindo aos poucos, mas isso já é bem documentado, tá certo? Não é invenção minha, tá certo, gente? Estou só repassando para vocês. O que é disruptor endócrino? São essas substâncias que alteram o sistema endócrino, ou seja, o sistema hormonal da gente. Certo? Vamos lá. A última dica, para vocês não ficarem com raiva de mim. Vamos lá, 5 é o quê? Volta aí. Evite os tóxicos, tá certo? Evite os tóxicos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante sobre isso para falar. Evite os tóxicos. Citar alguns exemplos, né? Por exemplo, a pasta de dente. Hoje o flúor tem sido considerado como um problema. Então tem já pastas no mercado sem flúor, sem o PEG, que é o polietileno glicol, que ele é cancerígeno.
tem algumas substâncias na pasta de dente, nos shampoos, nos condicionadores, eu já falei isso, né? O que mais? Nos plásticos. Não sei se tem plástico na boca. A substância para tornar algo plástico, ela faz esse problema. Mas principalmente no plástico novo e no plástico aquecido. Por isso que não é bom tomar café em plástico. Quer avisar a direção, né? Se você não tem como ter uma garrafinha sem ser de plástico, por exemplo, pode ter uma garrafinha de aço inox, certo? Para botar água. É melhor do que uma garrafinha de plástico. Mas se você não tem como, não, eu vou ficar com essa minha garrafa de plástico mesmo, não troque ela. Porque a garrafa nova tem mais problema. À medida que ela vai envelhecendo, ela vai liberando menos tóxicos. Certo? Perfeito. Olha aqui que legal que ela colocou lá. Ó. Olha. Aí vocês acabaram de aprender que não se deve esquentar plástico no micro-ondas. Quando a gente compra aqueles plásticos que é para micro-ondas, não derrete. De qualquer forma. Exatamente, ele não derrete, mas ele transfere a substância tóxica. Certo? Vai esquentar a sua comida, vai dar certo. Mas vai ter coisas que você não vai estar vendo acontecendo. Certo? Então, quer esquentar alguma coisa no micro-ondas? Vidro ou um prato de cerâmica. Tá? Ok? É a melhor forma. Não esquente plástico. De preferência, não use plásticos. Como eu sei que é difícil, então evite plásticos. Eles têm bisfenol A. Tem muitos que tem dizendo assim, BPA free. Já viram? BPA free, livre de BPA. Mas tem outros, tem o BPB. Tem outras substâncias que eles, por legislação, eles só são obrigados a dizer que é livre de BPA. Mas tem outras substâncias que eles não são obrigados a dizer. Então tem lá. Entendeu? Então, ele é BPA free, mas ele tem outras coisas. Entendeu? Ficou claro isso aí? Eles são substâncias parecidas com os nossos hormônios. Então, quando eles entram no nosso organismo, eles atrapalham a função dos nossos hormônios. Entendeu? Então, isso pode gerar zilhões de problemas. Quanto maior a exposição, maior o dano. Isso é uma afirmação minha, eu acho que essa escalada de infertilidade feminina pode ser por conta disso também. Eu vejo muitas mulheres, né, que eu tenho conhecimento, no consultório também, mulheres inférteis e não se sabe a causa. Eu acredito que pode ser por isso. A exposição excessiva a esses produtos. Entendeu? Todo tipo de cosméticos. Exato. A gente vai somando isso, mais aquilo. Todo dia é liberado mais um, né? Né? Exatamente. A gente tem que dar prioridade, né? Vão existir, vão continuar existindo. Mas na medida em que a gente optar melhor, pode ser que já está crescendo o mercado de orgânicos, o mercado de produtos naturais, vai continuar crescendo, tá certo? Com certeza vai continuar crescendo. E a dica número 6, que é a última, é peçam ajuda. Certo? Peçam ajuda quando vocês precisarem de ajuda. Certo? Para ter saúde, a gente, como eu falei, nós somos responsáveis pela nossa própria saúde, mas muitas vezes nós não vamos saber como ter saúde. Vocês sabiam de todas essas dicas aqui? Não. Pois é. Então, muitas coisas a gente não sabe, assim como eu não sabia quando eu tinha depressão. E eu fui ajudado. Um psiquiatra me ajudou, né, Luiz? Um psiquiatra me ajudou, me deu várias dicas e orientações. Né? E outras pessoas foram me ajudando nesse caminho. Entendeu? Então, assim como aconteceu comigo e eu estou há mais de 1 ano e meio sem antidepressivos, eu tomava remédio para dormir também, já perdi 10 quilos, 11 quilos, vamos melhorar. Estou fazendo exercício físico, estou seguindo essas dicas aqui. Também quero passar por isso para as outras pessoas. Certo? Porque é possível. Ter saúde não é fácil, porque o nosso estilo de vida é o contrário. Se a gente se deixa levar, a gente vai longe. Né? Mas por que tem tanto câncer? A gente pergunta, né? Menino, tá tendo tanto câncer, né? Agora vocês estão entendendo. É tudo isso aqui junto, gente.
Vai piorando. Piorando, porque a nossa exposição está terrível, a gente não consegue parar, a gente não consegue relaxar, né? Tem que chegar em casa e aprender a relaxar. No tempo dos nossos avós, Tinha. mas era assim, raro, Exatamente. mas agora As pessoas tinham tempo para descansar, ficar sem fazer nada por um tempo. dormia cedo. Exatamente, dormiam bem, comiam bem. Tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês. Tá certo? Vamos ver o que tem mais aí. E aí essa mensagem, né, gente? Parece ser... Não quero deixar vocês aflitos, não, né? O próprio Jesus venceu o mundo, né? Então tenham coragem de assumir a saúde de vocês e de implementar aos poucos algumas mudanças que vocês vão perceber os benefícios e não vão querer mais voltar atrás. Na medida em que a gente vai optando por coisas boas, a gente joga para fora aquilo que era ruim, né? Tá certo? Vocês têm dúvidas? Vamos para perguntas. Entenderam, gente? Se vocês seguirem isso daqui, vocês vão evitar os homens câncer de próstata, as mulheres o câncer de mama e todos os tipos de câncer. É por isso que eu disse para a Liliane, olha, eu vou fazer uma apresentação, mas não vai ser Novembro Azul não, porque eu vou fazer uma apresentação que ajude para o ano inteiro, pronto. Todas as prevenções que vão ter durante o ano. Prevenção de depressão, que foi setembro, prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de próstata, porque é tudo uma coisa só, gente. A gente somos uma coisa só, a gente não tem essa divisãozinha, né? Entendeu? Se a gente segue essas dicas, a gente vai prevenir tudo. E quanto melhor a gente aderir a isso, mais qualidade de vida a gente vai ter, melhor a gente vai trabalhar, exercer nossa função, a gente pode subir no nosso emprego, a gente pode ajudar outras pessoas, a gente pode ganhar mais dinheiro, ser mais feliz e ajudar os outros também. Certo? Perguntas. Queria responder algumas perguntas. Dúvidas que ficaram? Meu tio, ele tá vegetando, ficou cego. Aí você acha que é pelo fato de ele só trabalhar, não ter parado para descansar em nenhum momento da vida dele? É difícil de dizer, né? Qual é o teu nome mesmo? Luiz. Porque ele, Qual a idade nem dele? o médico descobriu que é o que Qual a ele idade tem. dele? Ele tem 60 anos. É bem jovem, ficou vegetante jovem, jovem. né? Existem doenças neurológicas terríveis que precipitam a pessoa na cama. Eu já acompanhei alguns casos que a gente não consegue dar o diagnóstico, às vezes não consegue reverter, e são situações que dificilmente são preveníveis. Dificilmente preveníveis. Eu peguei um caso de evolução de 4 meses. O paciente estava bem com 4 meses, foi piorando e morreu. Então, tem situações neurológicas, doenças autoimunes, o próprio organismo se ataca, né? Então, não conheço o caso, mas não dá para definir isso, não dá para dizer isso, né? Agora sim, com mudança de estilo de vida, a gente consegue prevenir a maioria dessas coisas. Mas, vocês viram como é muita coisa, não dá para a gente se livrar de tudo. Viver é o maior risco de morte que existe, né? Basta viver, né? Então a gente vai minimizar os efeitos das coisas, né? Diminuir, certo? Quem mais? Pessoas com diabetes, eu sou diabética. Sei. Meu problema de sono é Uma coisa que eu gosto de dizer, tudo está interligado, certo? O seu organismo, se sofre pelo diabetes, deve ter algumas outras questões também envolvidas nisso daí, né? Tem que ver dosagem de hormônios, suas vitaminas como é que estão, o seu estilo de vida, como é que você está lidando com as tensões da vida, se você consegue relaxar antes de dormir, todas essas questões que eu coloquei aqui também. Mas tem exames que precisam ser feitos. Mas pode ter interligação sim. Não é tão claro a ligação indireta, mas tem. Certo? O que mais? Quanto a esse, você falou que a gente não pode usar o Teflon, copo de plástico, e o alumínio que você... Também não. Gente, o alumínio, olha, presta atenção, isso é importante, tá? É porque tem muita coisa, não dá pra colocar tudo, né? Por isso que eu abro para pergunta, porque sempre surge algo interessante.
O alumínio é uma substância, um elemento químico tóxico, certo? Ele não tem utilidade no nosso organismo. Não tem nenhuma utilidade, a não ser fazer o mal, certo? Então, se você coloca uma panela de alumínio e cozinha no alumínio, vai passar alumínio para a sua comida. Onde é que tem mais alumínio? Nos desodorantes. Infelizmente. Vamos aprender. Inclusive, tem sido estudada a possibilidade de ele ser um dos responsáveis pelos cânceres de mama. Amanhã todo mundo Porque todo mundo passando, né? Gente, mas já existem desodorantes naturais também. Eu conheço uma menina, da tua idade, que ela é dançarina e usa um desodorante natural e ela disse que não fica com mau cheiro. Tem um magnésio também, vai usar magnésio. Isso, olha, perfeito. Bicarbonato. Tem substâncias. Gente, a natureza é uma coisa que eu acho muito impressionante. Tem tudo na natureza. É só a gente saber procurar direitinho e fazer. Certo? O que mais? Mais alguém quer perguntar? A hora é essa. A hora é essa. Os homens não perguntam não, né? Vou tirar uma dúvida. É. A mais mulher não toda, mas eu tenho tomar água com limão, jejum. Eu já ouvi dizer que é muito bom para a saúde, ao mesmo tempo, recentemente ouvi falar que não é bom. A minha dúvida era essa. Eu gosto muito desse ato, eu recomendo. Eu já ouvi pessoas disseram que não é bom para mim. Se é bom, se não é. Eu já ouvi um médico intestino falar que em jejum É o melhor desse jejum. não é bom, mas Isso. tem que ser em jejum. Porque em jejum. Não, em jejum mesmo. De manhã cedo, a primeira coisa. Quando a gente acorda, gente, ó, presta atenção. Isso é importante, uma coisa interessante. Quando a gente acorda desidratado. Porque a gente passou quantas horas sem beber água? Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar um copão d'água antes de olhar para o céu, certo? Tem que beber água. Se você quiser espremer o limão nessa água, você pode fazer. É muito bom. Mas não é o limão puro, né? Limão puro. Puro? Por isso mesmo. O que é que tu quer botar nesse limão? Quer botar açúcar? Pode ser o limão puro, pode ser o limão dentro da água. Tem gente que faz isso. Não, limão na água. Tem gente que É faz. isso que eu tô perguntando. Não, tem gente que espreme e toma rapidamente. Tem gente pra tudo nesse mundo, né? Você se acostuma. Olha, outra coisa interessante. O nosso paladar, ele se renova a cada 15 dias. Então, se hoje é algo difícil, é difícil pra você algo hoje, se você ficar insistindo, após 2 semanas você se adapta. Entendeu? Eu vi um vídeo que o certo para você tomar de manhã são 640 ml d'água em jejum. Bem desse Pra jeitinho. fazer efeito. Seria ótimo. Aí eu comecei a tomar, tô conseguindo tomar 500 ml em jejum. Pronto, muito bom. Vai faltar água na empresa, né? Tem que beber. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Gente, vocês têm Instagram? Quem tem Instagram, me sigam, tá certo? Todas essas coisas eu vou colocando e o que eu vou aprendendo eu coloco mais, tá certo? Na medida que eu vou aprendendo alguma coisa eu coloco lá, tá bom? Compartilha mesmo. Mais alguma coisa ou encerramos? Valeu!